Alô, e foi. Alô? Minha voz tá bugada que nem antes ou não? Alô? Cara, eu não sei. Só vai dar pra saber se a gente Vixe, a sua já começar. começou a bugar, mas acho que tá de boas. Acho que sim. Então, vamos começar tudo de novo? Ou Pode você começar tudo quer de novo, acho que não tem como. Não, acho que não tem como começar pegar desde da onde a gente última. parou? Meu Deus, a gente tava falando sobre. Nossa, deu um branco na minha cabeça agora. Você tava A falando sobre gente coisa de tava falando linguagem, eu acho. sobre língua portuguesa, lembra? Ah, sim, Até sim. meu áudio, Ok. tá bom? Hã? O seu áudio tá bom. Tô Mas completamente. vamos começar de novo então. Ok. Então, fala um pouquinho sobre o seu livro aí, faz um resumo. Agora eu tive tempo pra pensar no que eu não sabia que você ia falar, Pensou agora eu no sabia resumo? que você ia começar essa pergunta, agora eu sei falar. Ah, peraí. Foi, voltei. Meu tio Oi. apareceu aqui do nada. Mas. Agora. Tipo assim, eu posso até falar o resumo, mas tipo. É basicamente uma ficção fantástica. Que, tipo, um livro de ficção fantástica que eu tô escrevendo. Que. Sobre um garoto chamado, tipo, Paulo. Ele. Ele acaba se envolvendo em uns problemas depois que ele acaba tomando um. Ai, meu Deus, calma aí. Tem um monte de gente que tá na minha casa, meu Deus do céu. Eu vou voltar de novo, eu tô completamente confuso, meu Deus do céu. Resumindo, meu livro de ficção fantástica. Tem um garoto chamado Paulo, que. Na verdade, eu não consigo resumir essa desgraça. Eu não consigo resumir meu livro. Tipo uma baixa fantasia É ficção fantástica sobre em do relação real, com. assim, de boas, que nem o nosso. Aí acontece um bagulho completamente nada a ver, de fantasia ou algo Não, assim. começa normal até o Paulo começar a ter uns problemas de. Na verdade, ele já tá tendo problema de ansiedade faz muito tempo. E com isso ele tenta tomar uma medicina que a amiga dele tinha recomendado. Medicina, um remédio, vamos falar assim. Que o outro amigo dele tinha. Meio que. O meu amigo dele trabalha num remédio, num lugar de farmácias, coisas do tipo, um lugar meio assim. Pra não falar muitas outras coisas, né? Laboratório. Pera aí, só um segundo. Ok. Voltei, pode continuar. Foi. E tipo. 2 segundos. De novo. Você tava falando da farmácia. Aí, só pra tirar dúvida, a gente vai poder dar spoiler aqui sobre o seu livro? Então, eu Ou você pretendo acha não. melhor não? Eu não vou Beleza. falar muito, Acho tá? que eu só li até o penúltimo capítulo, acho que até o quarto. Oi? Foi só até Não, o quarto agora que só eu vai ser li meio até baixa, agora. calma aí. Tá, pera aí, deixa eu Dá ver pra se eu ouvir coisa de consigo. fundo ou não? Não Tá de boas. Nossa, tô meu fone é ouvindo bom. ninguém aí no Yes. fundo, não. Só espera Ok. rapidão, já volto. Oi, agora tá melhor? Nossa, tá bem melhor. Beleza, Ok. pode continuar. Me confundi completamente ali. Eu só não quero dar muito spoiler. Tipo, eu posso até falar o primeiro capítulo, até a parte do primeiro capítulo, porque isso já fala no resumo, né? Mas eu prefiro não dar muito. Porque vai que a pessoa, provavelmente a maioria das Até pessoas que tá onde vindo aqui. ele entra no jogo a primeira vez? Eu acho que é. Sim, sim. Pelo que eu me lembro, ele lembra, porque faz muito tempo que eu escrevi essa parte, então me confunde na cabeça. Mas pelo que eu me lembro, o final do primeiro capítulo é quando acontece o resumo do que tá na prescrição, tipo, na base do texto, do livro, do resumo. E. Então até aí dá pra falar de boas. Mas, tipo, resumindo, as coisas começam a ficar meio loucas, sem sair, e ir pra mais pro lado da ficção fantástica quando o Paulo acaba tomando o comprimido lá. E começa lentamente a se transformar, tipo, um animal antropomórfico. E começa a acontecer um monte de coisa, porque isso não é comum no universo deles. Como você mesmo falou, tipo, começa normal, né? Então, Eu é acho bem bizarro. que esse nome é tipo fantasia baixa ou ficção É, alguma coisa, né? Tem é um nome ficção específico pra fantástica. isso, que o mundo começa normal e vai Sim, ficando... pelo que eu sei, ficção científica acho é que quando tem sim. bastante Acho que é base baixa em fantasia. ciência. E ficção fantástica vai mais pra, tipo, pode ter sentido ainda, mas é bem mais extrapolado, assim. Mesmo que o meu tenha um pouco O seu de. livro é mais uma ficção mesmo, baseado tudo em ciência, ou seria um negócio mais tipo uma fantasia, uma ficção fantástica? Então, eu acho que o meu. Eu acho que ele entra nos dois, assim. Esse é o. Eu não sei No meio direito. dos dois.
É porque, por um lado, se transformar lentamente em um animal antropomórfico não é uma coisa que dá pra... Eu tô com medo de lançar um spoiler sem querer aqui. Mas não é uma coisa que... Não é uma coisa muito que dá pra basear em ficção científica, né? Não dá pra basear em ciência e coisa do tipo. Mas tem uma explicação. E essa explicação vai em ciência. Então, ao mesmo tempo que não é, eu não sei direito. Não, pera que, tipo, se a gente pensar por esse ângulo, a gente poderia dizer que, tipo, o Homem de Ferro não é uma ficção, e meio que é. Claro, isso nunca aconteceria na vida real, mas nenhuma ficção é verdade, na vida real. Então eu acho que a gente pode considerar como ficção científica, então. Tudo bem que já fizeram uma armadura do Homem de Ferro. Só não sei se não é do mesmo jeito, mas... Não, eu acho. Não, quer dizer, até o primeiro filme do Homem de Ferro lá, que era tipo mais básico, beleza, mas aí quando começou a entrar esse negócio de nanotecnologia aí no filme, que extrapolou completamente, aí vira ficção fantástica mesmo. Que o cara vai só andando e vai formando a armadura em volta, você fica tipo, tá bom então. Acho histórias úteis. Tipo, beleza, e por que agora só vai dar uma travada. Nome? Instintos felinos. Vai ser travada? Agora já, tipo assim, ele dá uma travada de vez em nunca, assim. Também tá acontecendo isso com você, mas eu acho que... Vamos indo mesmo assim. Acho que tá bom. Não, agora tá pra ouvir. Tipo, é só de vez em nunca, assim, eu só peço pra repetir, se for. Mas tudo bem. Por que você escolheu esse nome, Instintos Felinos? Instintos Felinos? É o nome do livro. Sinceramente falando, eu não faço a menor ideia. Eu lembro que... Não, na verdade eu lembro, sim. É porque foi muito tempo, mas... Entre aspas, né? Mas... Eu lembro que eu tava com instintos selvagens, alguma coisa assim. Que eu tinha começado porque eu queria retratar bastante do Paulo, dele meio que submergindo aos instintos selvagens que ele ia começando a crescer. E aí eu ia falar, tipo, boa parte do desenvolvimento psicológico dele, conforme ele ia no livro, ia ser com base em como os instintos felinos, ou como os instintos que ele tinha, né, que ele começou a ter, iam começar a afetar a vida dele. E isso ia virar o título do livro, mas meio que virou para um outro lado quando eu comecei a escrever e comecei a ter mais ideia. Isso ficou mais como uma coisa que eu não posso falar, né, porque acho que isso já tá diferente, mas tipo, ficou uma coisa muito mais secundária do que o principal intuito do o principal... Posso falar antagonista? Porque meio que os instintos iria contra, então eu posso falar que sim, eu acho. Meio que o principal antagonista já ficou mais como um secundário, assim, um problema secundário. Acho que eu tô ligado quem é, mas não vou falar aqui, não, deixa quieto. Pode falar. O cara lá, o rico, Alô? Oi, alô, eu acho que minha voz... Agora sua voz deu uma travada mais de novo. brusca. É o... Não fala. Não fala. Não, eu edito, calma, eu edito. Eu edito, calma. É porque tudo bem que fora de contexto não vai fazer sentido nenhum isso. Não, tudo bem, eu corto. Se quiser não precisa, mas porque você só tipo... Oi, pessoal, só quero avisar que vai ter spoiler até o final do capítulo 5 do Instintos Felinos e vai ter spoiler basicamente das fronteiras do universo inteiro, tá? É só isso. Só fala aí que agora eu tô curioso. Sobre o quê? É porque só vai travou quando você falou sobre essa parte. Só apareceu homem no carro apontando a arma. Tô com medo de falar. É o cara do carro lá da arma. Rico. Era rico do carro? Sim, eu não ouvi a pergunta, só ouvi essa parte. Sua voz tá falhando bastante agora, repete, por favor. Eu não consegui ouvir a pergunta porque a sua travou. Eu só consegui ouvir a parte de de você falando um homem com uma arma apontando na cabeça. Então, tipo, o vilão que você tá falando é o... É o homem do coisa. Tem vários. Mas sim. Pode falar que sim, né? Ele tá literalmente contra todos os motivos do Paulo, da Samira e do César. Ele tá, tipo, indo contra tudo, então a gente considera como antagonista. Eu tenho... Isso entra num lado bem... porque agora não sei se pode cortar ou não, se não coloque, tipo, aviso de spoiler. Mas, tipo, o antagonista, esse, pelo menos, que eu coloquei,
Eu tava pensando que a série ia ser uma coisa bem mais light, né? A série, o livro. A E gente pode considerar uma série, assim? Pensa, se eu fosse fazer mais de um livro, aí eu podia considerar, mas eu sempre quis desde o começo fechar no primeiro, então eu acho que não. Tipo assim, o Você antagonista... quer fazer um só livro? Sim, é só um livro. Aí você vai começar e terminar, tipo, essa história, pelo menos a história do Paulo, vai começar e terminar nesse mesmo livro. Eu não quero então, extrapolar. Você pretende fazer alguns spin-offs? Eu tenho uma coisa bem maior que vai envolver... que envolve bastante coisa. Eu só não posso falar, porque senão não dá Você problema. vai fazer tipo... o Tolkien do Senhor dos Anéis, que primeiro ele fez um livro pequeno, depois ele fez uma baita de uma saga. Então, eu não li ainda esse, mas... mais ou menos isso. Só não vai falar sobre o Paulo mais, se eu fosse contar no mesmo universo. Se eu for fazer no próximo, não vai falar mais sobre o Paulo. Infelizmente. É porque a história dele se desenvolve. Mas por enquanto a gente pode dizer que, tipo, esse livro em específico vai ser tipo um livro em que o personagem começa de um jeito e Sim, acaba de eu acho outro. que a maioria deles. Puta, percebe? Sim. Eu quero desenvolver completamente o Paulo. Tipo, eu quero terminar o desenvolvimento de todos os personagens para onde... terminar, entre aspas, né? De onde eu quero que eles cheguem, eu quero terminar tudo isso num livro só. Mas não quer dizer que o universo não vai acabar por aí. Eu vou fazer outras histórias, talvez, com esse mesmo universo. Porque o final, né? É muito difícil falar sobre o livro sem tentar dar spoiler. Peraí, só li até o 4º capítulo. Vamos lá, Então, com calma. não vou falar, não tem nem final ainda. Eu não escrevi ainda o final. Já tem o final planejado, mas eu não... Mas, tipo, quando você tá vendo, você escreve já sabendo todo o roteiro, toda a história, começo, meio e fim, ou você vai escrevendo... Não, é assim, uma coisa que eu fiz quando eu tava uns bons anos atrás, antes de eu escrever esse negócio, O Instintos Felinos, eu fazia isso. Eu simplesmente, tipo, ia escrevendo sem saber. Mas isso é uma coisa horrível, depois que eu... Não, peraí, repete de novo, é que sua voz travou e eu não vi nada. Sim, de boas. Uma coisa que eu fazia antes é escrever sem ter nenhum padrão, né? Sem ter nenhum roteiro planejado antes. Mas isso é ruim, na minha opinião. Porque você acaba pensando, tipo, você pensa nas coisas que você quer fazer com o seu personagem, com a sua história, mas se você não pensa num final e numa rota, às vezes você acaba indo muito longe de onde você queria ir. Às vezes você nem sabe pra onde você quer ir. Então, o livro se torna muito perdido se você faz isso. Então, tipo, ele já, desde o começo, desde que eu comecei esse livro, eu já sabia onde ele ia acabar, tipo, bem brevemente. Mas assim, tem uma coisa bem bizarra quando você tá escrevendo o livro, que eu não entendo, mas eu acho muito foda. Quando você tá escrevendo, tipo assim, eu sei o que vai acontecer brevemente, tipo, meio que solto, assim, eu sei o que vai acontecer e eu sei pra onde os personagens têm que ir. Mas enquanto tá acontecendo, às vezes dá umas voltas, às vezes você tá escrevendo e os personagens agem de uma forma que você nem tá esperando. E aí acontecem umas cenas que são muito loucas e que você não sabia, tipo, só criou na hora, mas ainda assim tá seguindo por um negócio. Eu acho isso legal. Mas é uma mistura, assim, entre, tipo, você tá decidindo realmente tudo que tá acontecendo e deixar os personagens ir de vez em quando. Porque se você só deixa o personagem ir, tipo, 100%, nossa, vira uma bagunça. Tipo, tu começa o livro de uma maneira e termina de outra completamente diferente. Assim, ou então simplesmente não acaba. Você só desiste na metade, porque... se tu parar pra pensar assim, tipo, se você não tiver um final definido, ou você não acaba e você abandona, né? As pessoas que leem começam a te odiar, você acaba de um jeito muito ruim e todas as pessoas começam a te odiar do mesmo jeito. É porque assim, vem da premissa de que os seus personagens, quando você tá escrevendo eles sem motivo nenhum, eles têm um próprio... eles vão querer ficar bem, sabe? Tipo, se você não tá escrevendo sem nenhum roteiro, sem nenhuma coisa antes, os personagens vão normalmente tomar por um ponto onde não vai ter coisa acontecendo. Porque, obviamente, eles querem, né, ficar de boas. Se você não tem nenhuma coisa pra colocar, nenhum obstáculo planejado pra isso, eles vão resolver o problema, e o problema que você normalmente começa com, e aí simplesmente acabou. E vira uma coisa meio tediosa. Às vezes você acaba perdendo a vontade de escrever o livro, às vezes os personagens começam a ficar meio estranhos. Tem várias coisas, tem vários problemas que acontecem quando você não tá escrevendo quando você tá escrevendo um livro sem roteiro antes.
Ah, ok. Então, resumindo, não escreva livros sem, sem ter um roteiro antes, não é uma boa. Normalmente você acaba perdendo muita vontade de escrever. Eu já fiz isso com uma fã. Nossa, faz muito tempo isso. Uma fanmade de Undertale. Que tinha uma premissa legal, tipo, de um fã que já conhecia, entrava no mundo e começava, tipo, mexer com o negócio. Mas eu não tinha nada definido. Aí eu comecei, ficou legal, continuei, ficou uma merda e eu abandonei o projeto. Então, sabe? Não dá muito certo. Uhum. Tipo, tu gosta de Como é que se fala? Undertale? Undertale, nossa, mano, Undertale é incrível, na minha opinião. Faz muito tempo que lançou, né? Mas tipo, agora tá até lançando o próximo, que é o Deltarune. O cara tá programando ainda, mas eu acho que foi muito Lançou, bom. né? Lançou só o primeiro capítulo, pelo que eu sei. Agora vai demorar muito pra lançar o segundo. Até que, na real, eu não sei se eu gosto ou não de Undertale. Eu acho que não, eu só gosto de ouvir as músicas, tipo Megalovania. Isso daí é boa. Sim, eu gosto do ponto que o Undertale vai. Tipo, alô? Eu gosto do ponto que o Undertale vai. Normalmente esse tipo de RPG que é feito. Eu não sei se ele foi feito no RPG Maker. Mas esses estilos assim. Normalmente tem sempre essa premissa de tipo. Você mata, ganha XP, batalha contra um boss, e tem uma história básica sobre o mundo foi dominado por tal pessoa, e aí você vai lá e etc. Eu acho legal que o Undertale meio que inova isso com a história. Então você não tem o sistema de batalha que tem no sistema de RPG, que já é meio que infiltrado nesse estilo de jogo. Ele é meio que inovado, assim, você meio que pode, ao mesmo tempo que você pode batalhar e matar os monstros, Diferente, né? tipo, ao mesmo tempo que você pode batalhar, você também pode simplesmente conversar com eles e, tipo, conversar com os monstros, etc. E simplesmente virar amigo deles. E é muito interessante isso, eu acho legal. Porque todo monstrinho acaba tendo uma historinha e um background, deixa o personagem mais profundo. Qualquer personagem que tá ali batalhando deixa ele mais profundo. O que normalmente na vida real é assim, né? Às vezes você, tipo, às vezes as pessoas acabam esquecendo que as outras pessoas têm uma vida e têm uma história por trás e coisas do tipo. E elas acabam, tipo, tomando umas decisões meio bosta por causa disso. Às vezes, assim, só em algumas que realmente as pessoas fazem coisas sem motivo nenhum. Acaba indo muito nela. Eu acho que não. Eu acho que mesmo que a pessoa Você não. se baseou nesse jogo pra fazer o livro? Não. Não. Não, nem um pouco. Eu acho que eu aprendi bastante com Undertale. Mas pode pegar assim. Mas. Não. Tem bastante, muito diferente, eu acho. Uhum, sim. O que eu baseei. Mas, Nossa. tipo, algum personagem ou algum outro jogo você se baseou pra fazer o Sim, tem livro? uma comic. Eu esqueci o nome completamente agora e não tá mais no meu celular, então. Meio difícil. Mas. Eu lembro que eu tinha visto uma comic num lugar muito aleatório sobre um negócio de fantasia que ia tomando, que tinha uma consciência própria e quando você vestia as duas fantasias se misturavam. Tipo, a sua personalidade se misturava com a fantasia e tipo, virava uma coisa meio selvagem. Eu achei isso muito legal. Junto com uma aula Você de coloca biologia. fantasia e sua personalidade muda, é isso? Meio que você mescla, é meio que uma fusão. É bizarro, é tipo umas fantasia estilo fursuit, mas mais pra um lado meio creepy, assim, porque a fantasia meio que tem uma personalidade própria, e aí você mistura as duas quando você veste ela. Eu lembro que eu li isso um tempo e achei a ideia muito legal. Aí eu comecei a trabalhar a respeito disso. E. E Nossa, uma. esse daí tá me lembrando muito o Gleipnir. Você já ouviu falar desse Bleipner? Gleipnir? Não. É um anime de um garoto que ele vira um urso de Não, pelúcia. isso não. Pera aí, Tem deixa uma eu ver. menina Posso marcar? Posso que anotar isso, entra por favor? dentro dele. Posso anotar essa série? Calma aí. Pode anotar. Eu vou até te mandar aqui, peraí. Manda aí. Bem da hora, até. Apesar de que é um tema bem bizarro. Um garoto que pode virar um urso de É, pelúcia. ainda mais, ainda mais umas coisas que. Não Eu vou acho entrar que é nesse assim que se assunto. escreve. Gleipner. Eu não tenho certeza. Opa. Peguei. Tem na Netflix? Pegou. Acho que a gente fugiu um pouquinho do tópico. A gente estava falando sobre inspirações, né? Sim. Que Se algum jogo, sei lá, alguma série, qualquer coisa inspirou? No... teve uma coisa bem específica que me inspirou, que me deu a vontade, foi o gatilho pra eu fazer pra eu começar a pensar na ideia do livro. Foi uma aula de biologia de um professor que, tipo,
odiava. E ainda odeio, porque ele não tá mais lá, mas, né? A gente ignora essa parte. O professor que... Ele começou a falar sobre DNA, o professor. Eu já tinha visto a comic, e eu comecei a fazer um monte de pergunta pra ele, que não era muito... que entrava mais em coisas que não aconteciam, mas ele não me respondeu. Ele ficou só tipo, não tem como isso acontecer, né? Sabe? Tipo, ficou... Tô ligado quando os professores fazem isso. Você perguntava uma coisa mais por curiosidade, talvez até você conseguiria entender melhor a matéria por causa disso, mas ele só negou e ficou usando a voz de ignorância dele, que ele sempre usa. Ele, tipo, como se já sabia de tudo, como se já devesse saber de tudo. Tem ódio com esse professor. Ele falava assim a aula inteira, como se tipo, fosse óbvio toda a matéria que ele passava, e não explicava literalmente nada. E justo no dia em que eu realmente queria saber sobre alguma coisa, ele não explicou direito. Mas... aí eu fiquei com muita curiosidade e comecei a pesquisar a respeito. E aí veio a ideia do livro. Entendi. Isso me lembrou uma vez que eu perguntei pro meu professor de geografia sobre pedras. Ele não quis responder. Segunda pergunta. Nossa, só vai falando agora. Na real, acho que já é a terceira ou a quarta, mas tudo bem. Você tem algum Infelizmente gato? Não. Eu queria, mas eu sou alérgico a pelo e minha mãe não deixa. Coisa que eu mais quero. Eu pensei muito que você tinha um gato por causa do livro. Nossa, eu queria muito. Eu já tive um gatinho e já tive uma cachorra, mas os dois não deram certo. Não morreu nem nada, mas tipo, não deu certo no final. A gente adotou, ficou uns meses e aí deu problema e no final a gente teve que doar de novo. Adotar... Como que... Bem... Tipo, a gente mandou de volta pra lá porque não deu muito certo. Ele tava ficando com muito problema de... Tava tendo muita alergia e coisa do tipo, junto com outros problemas. Mas quando eu consegui uma casa sozinha, aí sim eu vou num monte de gato. Gato? Então, tipo, agora você não tem nenhum animal? Não. E acho que por um bom tempo, infelizmente, eu não vou poder ter. Por causa da sua alergia? Yep. Estreca um saco, viu? É muito chato, velho. Parece que tem alergia a ar, não é possível. Às vezes eu não tô fazendo nada, eu só tô mexendo no computador. Aí começa a vir uma crise de espirro, aí eu começo a ter coceira no entrebraço, assim, tipo, e fica tudo pipocado. E não faz sentido nenhum. Aí no outro dia eu tô de boas de novo. Não faz sentido. Acontece esses negócios aí. Eita, saúde. Obrigado. Qual o seu personagem favorito do livro? Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, se eu faço isso, eu me arrependo depois. Sei lá, vai que acontece alguma coisa com o personagem, ou então, senão vai ter sentimento demais pelo personagem. Mas tem um problema com isso, quando você fica muito amigo do personagem, quando você gosta e se identifica muito com o personagem. E aliás, eu tenho isso com no final ele morre. No final, porque às vezes tem que fazer uma coisa muito ferrada com o personagem. Normalmente, quando você tá passando pelo livro, seu personagem passa por momentos muito difíceis, muito ruins. Como se você estivesse matando o personagem? É como se você estivesse torturando ele. Porque você é o universo, você tá escrevendo o universo, então você meio que controla o que acontece lá. Mas você não pode simplesmente deixar tudo bem, senão o livro não enrola, senão o livro não passa. E as pessoas precisam passar por momentos difíceis para aprender coisas com isso. Então, quando você tá fazendo aquilo com o personagem, é meio doloroso, sabe? Não, então eu prefiro não. Mesmo que, tipo, por um bom lado, eu me identifico bastante com o Paulo. O problema, outra das inspirações minhas para poder fazer o personagem principal e colocar em primeira pessoa o livro também, foi que eu tava com um problema muito sério de insegurança e eu queria resolver isso. Então eu fiz basicamente um livro para tentar resolver, tipo, resolvendo o problema do Paulo. Durante o livro, eu acabo achando a solução pro meu problema, entende? E vice-versa. Então eu mostro para as pessoas o problema, uma possível solução do problema, e ao mesmo tempo eu acabo resolvendo. Isso eu fiz foi a ideia que eu tive junto com o meu psicólogo, etc. Mas é quase terapêutico isso daí. Mais ou menos isso. É mais fazer o personagem passar por dificuldades e aprender com elas, fazendo leitor junto.
Ó, eu diria, assim, chutando, o personagem principal não. Seu personagem favorito era a Samira, mas eu acho que tá mais pro lado do Paulo. Tá bem mais pro Paulo, eu acho. A Samira é mais atirada, assim. Ela não Ela faz pensa mais três, coisa. 2 vezes, assim. Já o Paulo é mais tipo umas 5 antes de fazer alguma coisa. Uhum. Até, na verdade, ele não conseguiu fazer porque ele pensou 5 vezes. Então... É que, tipo, quando eu tava lendo o... Ah, não, merda, não posso falar. Por quê? Droga. Tá bom, vai. Fala que tem spoiler e manda o número do lugar onde, tipo... Acho que é o... Não, é o segundo. Não, é o terceiro. Acho que é o terceiro capítulo. Pensava que ia demorar mais pra alguém descobrir sobre o Paulo. Sobre o quê? Ele tá virando gato. Ah, tá, sim. É porque ele meio que se isola, né? Ele não conversa muito com muita gente, ou então sai muito de casa, assim. Tipo, ele conversa com a Samira e ele conversa com o César, ele conversava pelo menos nos capítulos anteriores. Tipo, antes, na verdade, do Vi livro que você acontecer tentou também. manter, tipo, um mistério, assim, você tentou segurar a distância entre o César e ele e a Samira pra fazer um mistério, né? Eu acho que foi próprio. Eu acho que é o personagem que se autossegura. Eu não fiz muito, tipo, Você não o que eu tentou fiz. fazer isso? Eu não. Eu sabia que a Samira, em algum momento do livro, pelo menos no começo, na primeira parte da história, ela ia descobrir a respeito. E ela ia ir junto com ele. Isso você pode colocar agora spoiler, porque né, não tem muito. Mas ela ia junto com ele no evento, com o que acontece com os negócios com o César e etc. Mas quando isso ia acontecer, eu deixei os personagens descobrirem por conta própria. Porque assim deixa uma coisa bem mais realista quando você tá escrevendo o livro. Tipo, os personagens vão lentamente descobrindo e tendo raciocínio e acaba acontecendo, sabe? Então, tipo, o Paulo é horrível em esconder coisas. Tipo, ele acaba gaguejando e quase causando um monte de problema por causa disso. Então, a Samira, a Samira já é amiga dele faz anos. Então, tipo, ela saca rápido. Mas nesse momento em específico, eu acho que ela demorou um pouquinho pra entender, assim. Porque é meio difícil descobrir uma coisa dessas, né? É meio difícil de descobrir que seu melhor amigo tá virando um gato. É muito difícil. Mas até que daria pra ligar alguns pontos, né? Tipo, depois que ele tomou a pílula e começou a agir diferente, uma coisa assim. Talvez. Assim, eu acho que no pensamento da Samira ela tava mais pra, tipo, eu sei que ele tá escondendo alguma coisa, mas eu não sei o que é direito ainda, sabe? E não deve ser muito importante porque ela tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo no capítulo 2, pelo que eu me lembro. Ela tava tendo um negócio da Ranked, etc. Ela tava com outros problemas que eu não vou falar também. Que isso aí, depois do capítulo 4 você vai descobrir. Ah, tá. Ainda preciso ler. Mas, Pronto. Entendi. E as inspirações pro César? O César, ele foi um personagem bem misterioso, assim, no começo. Porque no começo o César vira meio que, tipo, o objetivo do negócio. Você não quase nunca ouve ele falando até o comecinho do quarto capítulo. Não, no finalzinho Não, do eu quarto achei capítulo. isso bem legal, porque você consegue manter um mistério e prende os leitores. Tipo, são várias mini coisas que você vai colocando, são várias cartas na manga que eu vou tendo pra, tipo, puxando lentamente. Mas quando eu comecei o César, ele nem tinha, pra você ter uma noção, isso foi um erro meu, aliás, ele nem tinha direito a uma backstory. Tipo, eu sabia a personalidade brusca dele, eu sabia o que ia acontecer mais ou menos, e tinha umas cenas que nem vão acontecer na minha cabeça, que eu tinha antes, mas conforme ele foi aparecendo, antes, no capítulo que ele apareceu, né, que ele ia aparecer, que eu sabia que ele ia, eu parei, assim, eu parei uma vez, eu olhei, meu Deus do céu, eu tô introduzindo um personagem que tem, tipo, há 4 capítulos eu tô instigando todo mundo que ele vai aparecer e como ele vai ser, e tá todo mundo muito curioso. Eu não posso simplesmente deixar um personagem raso. Porque ele vira o trio, né? O trio padrão que normalmente você tem em todo lugar só acontece no 4º capítulo. Então você tem muita expectativa dele. Aí a partir do 4 eu comecei a criar a história. Eu peguei mais em um personagem que é atirado, não tanto quanto a Samira, mas ele também não é tão inteligente quanto a Samira. Vamos falar desse jeito, vai. Eu colocando em base, assim.
Então ele é bem mais... Ele é bem mais de boas. Bem mais Ele não neutro. e Não ele... é São Paulo, nem tão Samira. Sim, ele é meio que ele é um meio, assim. Tudo bem que indo pro Paulo é completamente diferente, mas... É como o oposto do Paulo parece ser a Samira. E o meio seria o César. Meio merda de ficar explicando o personagem desse jeito, mas tudo bem. Mas eu acho que seria tipo isso mesmo. É. Daí, um negócio que eu acabei percebendo... O César, ele... Nossa, eu não acredito que eu vou fazer essa pergunta. O César, ele assiste Steven Universo, né? Assiste o quê? Eu não ouvi. Assiste Steven Universo, né? Acho que não, assim. Não, mas pera, e a roupa dele? Sei, acho que não. Mas você assiste, né? Sim, eu assisto tudo. Ah, não, A maior inspiração que eu tenho de... Aquela jaqueta rosa. Jaqueta preta com uma estrela no meio, um monte de coisa rosa. Nossa, eu já vi isso em algum lugar. Uma inspiração grande que eu peguei pra escrever várias coisas. Várias coisas que eu aprendi foi da Rebecca Sugar, do Steven Universo. Aliás, esse negócio de pegar um problema e tentar transformar isso em um livro foi basicamente uma ideia que a Rebecca usa também. Eu peguei dela bem plagiador mesmo, mas eu acho muito inspirador esse tipo de ideia inicial, onde você pega um problema que muita gente tem, você também tem, e tenta resolver esse problema conforme o personagem, deixa ele bem humano, deixa a história bem... Mesmo que as pessoas não tenham, elas já passam por insegurança, sabe? Isso, no Steven Universo Futuro também, mas quando começou não tinha ainda. É mais tipo, pegar esse negócio... Foi mais com o filme, eu acho, que foi o documentário do filme que ela tinha falado isso, eu acho. Eu não lembro. Mas, tipo, eu acho legal, eu acho muito legal essa ideia. Eu comecei ao redor disso também. Até que eu não gostei tanto do Future, mas até que eu gostei dos últimos episódios, porque eu nunca pensei que o Steven ia ficar daquele jeito, entendeu? Porque a gente vê o primeiro, ele todo feliz lá, criancinha descobrindo os poderes, escudinho, bolinha, rosinha. Você vê aí no novo desenho, ele é um sad boy. Bom, eu acho que uma coisa que um problema sério do desenho, do primeiro desenho, não era um problema sério, porque, né, tava todo mundo com um problema em volta dele. O Steven Universo, o personagem principal, foi evoluindo com o tempo, mas a quantidade de merda que ele passou parece que não descreve. Quando está no personagem final, na parte final do último capítulo do desenho animado, você tem uma coisa em específico como o Steven que meio que quebra o negócio da série. O negócio da série principal é ninguém é perfeito, todo mundo comete erros e etc. E aprenda a conversar com as pessoas que você não gosta ou que tem problemas com você pra você aprender a evoluir em vez de com, tipo, luta não é a solução, etc. Só que na parte do quando ele fala, né, ninguém é perfeito e etc. O Steven, no último episódio, consegue conversar tão bem com as pessoas, entender tão bem os sentimentos de todas as outras pessoas, tanto quanto as Diamond, etc., que tem uma impressão de que ele tem um emocional perfeito. Sabe? É uma coisa meio quebrada pra série. E aí o Steven Universe Future meio que mostra o outro lado disso. Mostra que, tipo, a partir de agora que tá todo mundo resolvido, você começa a ver que ele também tem problemas. E nele também não é perfeito. Eu acho isso uma boa. E além de tratar muito bem coisa com trauma, estresse pós-traumático e um monte de coisa que eu acho muito legal. Também que tem suas falhas. Falhas muito horríveis no Steven Universe Future, que eu acho muito merda. Mas horríveis, acho que eu não vi nenhuma. É falha, tipo, na imagem? Ou... Não, falha de roteiro mesmo, tipo... Ah, tá. Literalmente fazer o Steven quebrar e matar uma Jean e simplesmente consertar ela, tipo... Pra que você despedaçou Pra que você despedaçou uma gem inteira no... Tipo, você escreveu um negócio, escreveu o Steven matando uma pessoa, e aí você literalmente renasce como se não tivesse... É como se... Como eu posso descrever? É como se você perdesse a importância da morte. Às vezes, quando você tá com um problema muito sério na sua vida, você tá indo pra um caminho muito merda, às vezes você acaba machucando as pessoas e fazendo coisas horríveis. E você tem que aturar com as consequências disso. Mas quando ele recupera e simplesmente, tipo, não é renascer, tipo, ele reviveu a Jasper, foi uma coisa meio
Desculpa a palavra, é meio broxante. Porque é como se você matasse uma personagem e revivesse ela com poderes mágicos, o que literalmente acontece. Nossa, Beleza, dá agora que pra você falou isso, explicar. eu tava pensando nisso ultimamente. Tem muito personagem importante que morre, às vezes, em vários livros, que se eles revivessem, ia ser tipo. Caramba, por quê? Quando As uma horas dos pessoa. personagens chegam, entendeu? Quando você mata um personagem, é uma coisa muito séria se pensar, é uma coisa muito séria pra você poder escrever. Porque é uma coisa permanente. Mexer com morte é bem complicado em livro, ou então em série, ou em qualquer lugar. É tipo, ainda mais um Tipo, show se o de personagem criança. voltar de novo, vai dar a impressão que perdeu a importância não só do personagem, mas se ele morrer de novo, ninguém vai ligar, por causa que dá pra reviver de novo, né? Sim, Supernatural mexe muito bosta com isso. Olha que eu nem assisti, eu só ouvi gente falando a respeito. Eu já sei um monte de coisa da Nunca série. ouvi falar, é uma série isso daí? Supernatural é uma série. É uma série. É uma série. Eu ia falar alguma coisa a respeito, mas eu não sou muito. Eu não tenho muita informação pra falar. Eu sei que eles revivem os personagens o tempo inteiro. Eles fizeram o Jim. Spoiler, mas até esse ponto também já foi. Já tá. Faz quase uma década que essa série existe, então já foi. O Jim morre, o Sam morre, que são os dois personagens principais, e eles revivem mais de 2 vezes durante as Mais 15 de temporadas. duas? Sim. Caramba. Estraga muito. Nossa, e Muito. dá a impressão que esse personagem é imortal, que não existe alguém que realmente possa matar alguém. A Sim, e morte é isso. tipo a passagem assim que não tem volta, entendeu? É uma coisa muito importante, eu acho, numa história. Sim. É, tipo, Quando mexe quebra isso completamente com daí, qualquer personagem, com todo o universo que tem em volta. Se você tá falando sobre, tipo, sei lá, se o César morresse, ou qualquer coisa do tipo, o Paulo entra em crise. Ele não. Os personagens em volta dele vão entrar em crise, e coisa do tipo, sabe? Não. É muito sério, não tem como. Aliás, eu não vou. Não falo a respeito, né, de spoiler, mesmo, né? Quase dando um aqui. Mas. César vai morrer, é? Não. É mais tipo, em relação com morte. Eu não sou uma pessoa muito boa pra falar a respeito disso. Então normalmente eu não coloco nos meus livros e etc. Não sei se eu vou colocar agora, não, aí você tem que ler pra saber, mas provavelmente não. Eu não sou tão cruel assim. E eu não ia Eu acho saber que é mexer da bem com o hora pau. matar uns personagens de vez em quando, mas reviver eles é um negócio que vai estragar a história, vai estragar o personagem, vai estragar o conceito de morte. Sim, eu acho que tem exceções pra isso. Porque, né, tudo tem exceção. Um livro muito bom que eu li que trata sobre reviver e usa magia e etc. pra isso é Magisterium. É um livro, uma série de 5 livros que é incrível, assim, se você quiser ver com ficção fantástica, tem toda magia com elementos, mistura Avatar com Harry Potter e com um monte de coisa maravilhoso. Peraí. Quem fez esse livro é o Philip Pullman? Não, esse. Nossa, eu amo Ah, tá, muito escritor. Eu amo muito confundi. escritor, mas não. Tá confundido com outro magistério. Não, é Qual é um. esse Philip Magistério, Pullman? não a religião, não é. Eu sei que você não tá. Meu livro preferido. Você leu o... Você sabe quem é Nossa, eu Philip amo Pullman? essa série. Puta merda. Você gosta do Bússola de Ouro? Dos 3. É incrível. Caramba, eu também, é demais. Aí É a você falou de melhor, magistério, eu pensei, nossa, não pode ser, ele tá falando mesmo magistério. é a melhor série que eu já li de livro na minha vida. Eu tenho os 3 livros. Na verdade, eu não tenho o Cara, último. mano, dá uma dor no coração essa série. Sabia que tem uma O primeiro foi continuação? perfeito, o segundo foi uma continuação quase perfeita. O O terceiro, terceiro é incrível. Nossa. pra mim, o terceiro ferrou tudo, entendeu? Aliás, você sabia que tem uma continuação, né? Dessa história. Depois do Só que terceiro eu não livro. quero mais ler por causa que o terceiro, pra mim, eu tô falando minha pessoa, entendeu? Sim. Me decepcionou. É, Você gostou do terceiro? eu amei o terceiro. Eu acho que quando eu era criança, a primeira coisa. Porque eu li isso aí muito tempo atrás. Eu lembro que eu cabulei na aula pra ficar lendo. A primeira vez que eu cabulei aula pra ficar lendo na biblioteca. Tudo bem, Mas- muitas aulas hoje em dia não servem pra muita coisa. Brincadeira. Real, não vou mentir. 90% coffee. Mas. Eu lembro que da primeira vez que eu li, o relacionamento amoroso entre a Lyra e o. Esqueci o nome do outro. Nossa. Caramba. Will. Isso, o Will. A relação entre a Lyra e o Will me deixou estranho. Mas a segunda Nossa, vez eu já estranho. sabia, eu tinha mais maturidade pra entender o que estava acontecendo, assim. Eu não acho que. Eu chorei no final, assim, eu fiquei muito mal.
Porque, normalmente, eu acho que o Filipão ele é meio sádico, assim, pra terminar o livro daquela Eu forma. acho que ele não é sádico, mas ele conseguiu trazer uma importância tão grande pro final do livro que eu fiquei pensando muito. Acho que eu fiquei pensando uns 2 dias no final. Foi muito triste. Eu Essa é a lembro que eu única tava coisa que- relendo. Eu cheguei no final, tipo, que eu lembrava pouquíssimo da história. E aí eu lembrei quando chegou no final do terceiro, que, tipo, sem tá spoiler pra quem quiser ler. Mas, tipo, quando acontecia uma coisa específica com o Demon, e aí eu lembrei do final, eu fiquei, não é possível. E, tipo, porque você vê que o personagem, ao mesmo tempo que você começa a pensar em um monte de alternativa pra tentar dar certo, o personagem também tá pensando. E no final, Aham. chega na mesma conclusão que o personagem. É muito triste. Mas, Tipo, ele sai pensando um monte de coisa, né? vai se deixar um aberto e etc. Não vai ter tanta diferença. Mas se deixar o outro negócio, assim, no final não tem nada. Tem Gostei uma do bagulho continuação do banco que eles fizeram. Tipo, em dimensões diferentes, mas no mesmo lugar. Isso daí eu achei bem da hora. dos universos paralelos. Nossa, é uma ideia que eu vou segurar aqui. Eu vou segurar. Não vou falar a respeito disso por enquanto. Não é uma boa agora. Você vai colocar isso no livro? Não, provavelmente não. Mas, cara, só uma pergunta. Que eu nunca conversei com alguém que gosta disso aí também, porque sempre quando eu pergunto pra alguém, Quase você já leu a ninguém. Bússola de Ouro? Os caras viram pra mim e falam, mano, quantos anos você tem pra estar falando disso? Quantos anos? Nossa, esse livro trata tão bem sobre morte, dá um negócio tão foda sobre isso. Sobre o ciclo inteiro que você passa pra virar pó, e etc. Ele fala sobre tanta coisa legal. Critica a religião. Não é religião, né? Mas tipo, as certas específicas religiões aí. Certas formas de acreditar em certas religiões. Como as pessoas manipulam isso a favor delas. Não a religião em si. Uhum. Mas, cara, eu só não gostei de uma coisa, assim, que, tipo, pra mim estragou o livro inteiro. Diga. Você tá ligado que desde o primeiro livro, eles estão, assim... Eles não, né? O Pullman, ele tá falando sobre a tal guerra lá, que vai acontecer, uma guerra super especial lá com o... Sim. Esqueci o nome dele agora. Com o Lord Ezra, lembrei. Isso. Não vai ser. Assim, O Ezra quando Dreamer. chegou na hora definitiva dessa guerra, assim, que é super importante, pá, que pra mim era pro Will e pra Lyra participarem e terem aquela última conversa. Sabe quando o personagem tem uma última conversa com A outro batalha personagem que vai final, morrer? né? Tipo, assim. Tipo, quando No o personagem final, vai morrer, ele conversa a última vez com alguém, tá ligado? Sim. Eu pensei que isso ia acontecer com a Senhora Coulter e o Aciel, que era isso que precisava, mas não aconteceu. Além de não acontecer, o Will e a Lyra não participaram da guerra, então ficou um negócio tipo, vai acontecer uma guerra e vai ser muito importante, só que quando chega na hora, esquece, não é mais importante. E eles foram embora. Na verdade, eles eram uma peça muito importante, né? Tipo, eles precisavam libertar os mortos. Eu acho que o Philip Pullman esqueceu disso daí na hora, né? Não, é porque, pelo menos na minha visão, a peça que eles tinham que era muito importante, que todas as feiticeiras falavam e etc., todo mundo falava da profecia, era que a Lyra tinha que fazer uma coisa que ela não sabia o que ia fazer, até o momento em que ela fizesse. Pelo menos eu acho que era isso. Nossa, talvez esteja falando coisa. Tipo isso. Mas... Não, era no mundo dos mortos, né? Isso. E eles precisavam abrir e libertar os mortos daquele lugar inteiro. Isso ia fazer uma parte muito grande na guerra. Isso ia basicamente resolver a guerra, que é tipo, liberar os mortos e tipo, uma quantidade gigantesca de gente lutando a favor deles também. Mas acho que eles eram mais pra essa parte. Só que eu não acho que ia ser estranho, sei lá, eles batalhando, tipo, ou eles falando. Não era nem batalhar, eu só queria que eles fossem lá até a torre, conversar. Eu queria que eles tivessem um pouco melhor uma conversa com a Senhora Coulter e com o Lord Ezra, quando tivesse nos momentos também. Cara, antes de eu ler isso, eu pensava, essas últimas conversas antes do personagem morrer é tão comum assim, é tão... Clichê, né? É tão clichê, mas depois que eu vi esse último livro, eu fiquei tipo, nossa, essa conversa antes da morte é muito importante, cara. É muito, Assim, uma coisa que eu aprendi, quando você tem clichê, normalmente clichê, porque é repetido muitas vezes por causa que ele funciona, na maioria das vezes. Então se você consegue mexer um clichê pra ficar legal, normalmente dá certo. Sim. Mas agora eu acho que eu aprendi que nunca pode faltar esse clichê de conversar antes de morrer. Senão fica um vazio no coração. Você pode até fazer o contrário, né? Você pode tipo, só cortar, ou fazer uma morte mais fria, assim, mais... Pode ser. Fazer uma pessoa, tipo, a pessoa simplesmente morre e você não tem como falar as últimas palavras.
nem nada. Mas Isso causa esse uma que é o frustração. problema do livro. Eles têm a chance de conversar com a Sarah Cutter e eles não conversam. A mesma coisa com aquele moleque lá, esqueci o nome dele, o amiguinho da Lyra. Roger, O Roger. Ele simplesmente passou pelo portal, nem se despediu dela e eu fiquei tipo, faltou muito, assim? é verdade, eu lembro disso. Tipo, ele falou eles trocaram pouquíssimo duas com a Lyra. palavras e foi só isso. A Lyra literalmente voltou de todos os mortos pra falar com ele, pra não tirar ele. Nem pelo menos agradeceu, né? Mas, tipo, falava mais, pô. O livro é grande, Tipo, isso mesmo. deixa maior. Conversa. Agora o que tá acontecendo é que o Pullman tá escrevendo uma nova série com a Lyra. E eu tô Sério? achando fantástico. Ele voltou 20 anos na história e fala sobre a Lyra quando ela tá nascente, tipo, quando ela ainda tá recém-nascida, como que ela chegou no magistério. E ele fala sobre outros personagens do primeiro livro. Uma série de 3 livros que ele vai fazer. E é incrível. Nossa! Ele entra muito a fundo com o magistério e como as coisas estão funcionando. Espera, essa série é boa? Essa série é muito boa. Ele tá Então, no segundo livro, ele tá escrevendo de novo porque... Você sabe que tem uma série nova, né? Sobre isso. Que ela é grande? Não, tem uma série, tipo, série feita pela Warner. Sei, His Dark Materials. E aí, Eu assisti essa série, só que aí que tá. Eu assisti o filme, e pra mim, o filme, ele acerta nos personagens, mas ele erra na história. Já esse His Dark Materials, ele erra nos personagens, mas ele acerta a história. O então, meio que eu roteirista prefiro o parece filme pra mim ter uma cara muito de... Eu vou escrever sempre coisa épica, sabe? Ele é muito acostumado com frases e cenas de ação e cenas de coisas épicas, mas quando entram pra um lado mais íntimo e um pouquinho, assim, mais de boas, mais calmo, ele tem uma dificuldade. Tipo, a Lyra... Primeiro que tem uns momentos que ele consegue matar muito bem, né? Tipo, a Lyra... Sem falar, não vou falar. Quem estiver ouvindo aí pode assistir. Tem umas cenas que são muito boas e tem outras que são muito estranhas, assim. Gostei do último episódio. Nossa, o úlimo episódio... O episódio foi muito bonito. Além de que, uma coisa que eu não gostei foi a interação com os Demons. Tipo, no livro, o Demon é literalmente sua consciência ali, no negócio humano. Na série é, tipo, mais um acompanhante. Ele não fala muita coisa. Eu não o único episódio, único, que o... ele realmente é o Pan do livro. No segundo episódio em que eles estão lá no apartamento da Coulter. Sim! E eles ficam zoando juntos. É o único. Nossa, fora isso, ele só ficou lá de bobeira a série inteira. Mais nada. E eles fizeram um negócio... meio que de bobeira, assim. Não vou mentir, não. Mas... De bobeira. Uns 80% de bobeira, assim, só andando do lado. Eu lembro que eu vi o making off, assim, que eles estavam fazendo. Eles literalmente contrataram gente pra fazer puppets. Como fala? Como que é puppets em português? O que aconteceu com a minha cabeça agora? O que, mano? Fantoches. Eles contrataram gente que faz fantoche pra colocar do lado, pra ter uma representação bem real de onde os caras, onde os bichinhos estavam. Porque os atores estavam sempre tendo uma noção. E é muito interessante, eles falaram que foi uma interação muito boa, assim, entra muito, muito no universo, assim. Entre ser humano e fantoche? Os caras vieram com fantoche, tipo, baixinho assim, andando junto com os personagens. Meu Deus, que bizarro, velho! Ao mesmo tempo que é bizarro, é muito foda. Deve ser estranho no começo, tipo, tem um cara agachado, mexendo no bonequinho do seu lado. Tá conversando com o fantoche. Aí... Você tá conversando assim de boas, mó importante. Aí chega na hora de almoço do cara, ele sai de lá assim, andando. E, tipo, tá com um fantochinho, assim, né? Ok, gente, tudo bem, pode sair. Aí você é um monte de agachadinho assim com os fantoches. Mas nossa, essa série é muito boa. Eu nunca vou conseguir superar esse último livro. Porque, apesar de eu ter gostado da série inteira, do primeiro livro, do segundo, o terceiro... Faltou isso, faltou eles na guerra, faltou o Will falando com o Lord Ezreal, faltou isso. Ele falando com o pai dele, sem sentido, entendeu? Tipo, eu acho que quando chegou no final... Pra que a Lyra entrou pelo portal? Por que isso? Por que tudo isso? Entendeu? Eu sei porque ela entrou no portal. Ela entrou no portal porque ela tava querendo parar o Lord Ezreal, né? Tipo, tentar... Não, mas isso perdeu o sentido com o tempo. Lord Ezreal pra ver o que ele tava fazendo. Isso, né? Ela meio que ficou sem lugar nenhum pra ir, né? Ela tava meio que, tipo... sem ninguém pra... Tinha uns egípcios, mas, tipo... É pouco comparado com a morte do Roger, foi bem tenso.
Aí ela tentava parar pra tentar fazer com que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Roger. Também, mas tipo, a série poderia ter, esse último livro poderia ter tomado um rumo incrível dela indo até ele, ou tentar impedir, ou tentar ajudar, ou só conversar com ele, entendeu? Sim, eles pareceram tomar uma parte pequena no negócio. Eu não sei se isso é parte do motivo, da parte da intenção do Puma, ou se foi só por causa que as coisas podem ser desse jeito. Mas as coisas começaram a tomar. Quando você começa a tomar uma coisa muito grande, isso é uma coisa complicada. Livro, quando você tá tomando uma proporção muito grande, assim, começa a ficar muito gigantesco, estilo Avengers, fica muito difícil de você conseguir tratar bem outros assuntos. Porque a cada vez mais o universo começa a ser o personagem principal e cada vez menos as outras pessoas começam a ficar meio que de secundária, sabe? Você tem que saber balancear pra conseguir ficar direito, senão, nossa, tem uns momentos em que é difícil você continuar. Vou dar um exemplo aqui completamente fora do meu livro, tipo, quando eles estão pela primeira vez entrando no jogo, que tem todo esse puta universo gigantesco pra eles, tipo, explorarem, e todas essas sensações realistas, e, tipo, a chuva, a grama, tudo. O universo vira o personagem principal e é muito difícil de você voltar e tratar de novo dos personagens e deixar isso como secundário. Você tem uma vontade muito grande de continuar, sabe? Eu acho que isso Eu queria tanto faz um ficar pouco da conversando aqui sobre isso. Se a gente continuar, o foco eu acho que eu desfoquei de novo. Perder, entendeu? Mas de boas. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Qual personagem você odeia ou menos gosta? Do livro? Seu livro. O antagonista. Com certeza o homem que não foi mencionado o nome ainda. Que né? Não, você falou a respeito dele atrás ali. Aquele cara lá do... Ele é bem... Quando eu tava pensando nele, quando eu peguei a primeira... É meio teatral, né? Teatral? Como assim? Teatral, tipo... Naquela hora lá que ele falou que a vítima... Que ele começou a falar que achava aquela situação da hora, que a vítima fugia, ele ia atrás, pá. Ele tem um pouco desse fator teatral, não tem? Ele tem, mas é mais porque... Assim, ele tem entre aspas, backstory, mas ele tem uma motivação que é bem nojenta. É tipo... Eu não posso falar muito a respeito, esse é um problema, mas eu posso dar um breve, assim. Ele envolta em um lado de mais de coisa tipo fetiche e o quão longe você vai com isso e coisas do tipo. É um negócio completamente fora do que eu pensei que eu fosse colocar. Tá fazendo um personagem que representa as pessoas que, tipo, colocam Vão muito longe no fetiche, em coisas de fetiche, etc. Não como fetiche, mas o quão longe você vai, sua moral vai, comparado tanto com dinheiro... Você tá falando, tipo, daquelas pessoas que colocam o desejo gente que delas é acima de tudo. Gente que é zoófila e coisa do tipo. É nesse nível, assim. Você pode ver no... Eu não vou falar a respeito, porque realmente já pode falar, vai, a gente corta isso daí. Então, coloca spoiler antes, tipo, pra não dar problema. Mas... Você pode ver que, tipo, no quarto capítulo, ele literalmente comprou a Samira. É um negócio... muito bizarro. Ela aceitou porque ela tava desesperada, né? Mas, tipo, ela nem leu o contrato. Você pode ver que ela nem leu direito o negócio. Mas, tipo, dentro do contrato, ele usa dinheiro pra comprar uma pessoa. É a coisa mais horrível que você pode fazer. Uma das coisas mais horríveis. Assim, eu lembro de estar escrevendo os detalhes no bloco de nota do que tinha nesse contrato. E, tipo... Escreveu o contrato? Eu escrevi parte das coisas que tinham no contrato. Caramba! É horrível. Tomou um rumo tão... Eu lembro que minha irmã tinha falado pra mim pra eu colocar avisos de violência e coisa do tipo, porque tomou um rumo muito, tipo, muito drástico isso. Do nada você tá falando sobre gatos se transformando, blá blá, e do nada, pá, compra, venda de humanos. Tipo, meu Deus, estupro, que porra é essa, sabe? Tipo... É um negócio muito... Quase estupro, né? Sim, é um negócio muito pesado pra uma... Mas toda a motivação dele é só o desejo dele? Bem, agora, pelo que ele tava querendo... Eu não posso falar muito. Tudo bem, tipo, o vilão parece ser legal um pouco, só meio esquisito. É horrível. E por isso que eu tenho tanto ódio desse personagem.
Eu escrevi e tenho ódio dele. Mas ele é pra causar isso, né? Então acho que eu preciso de um trabalho. O Paulo mordendo, fazendo aquele treco lá nele. Aquele morde lá. É. Não, uma coisa bem. É tipo. Ele vê parcialmente, ele pode enxergar pessoas como humanos e blá blá, pessoas como pessoas realmente, mas ele. Dinheiro. Tipo, ele pensa que quando se ele tem dinheiro suficiente, se ele comprou uma coisa específica, ele gastou muito dinheiro em alguma coisa específica, ele quer usar aquilo, ele não importa o moral, ele gastou muito dinheiro e ele gastou coisas, ele se esforçou, então ele tem o direito de fazer isso, porque ele gastou dinheiro com ela, ele comprou ela, então ele tem o direito, sabe? Essa é a razão que ele fica repetindo na cabeça, nossa, depois do quarto capítulo vai pra frente, né? Que, tipo, hoje em dia parece que as pessoas estão cada vez mais desse jeito, não tão desse jeito, mas parece que estão cada vez menos se importando com sentimentos, mais com elas moral, ignorando, ética, mais com coisas tipo dinheiro, pá. Sim, é uma coisa bizarra, porque você vê as pessoas numa bolha própria que exclui completamente qualquer outra pessoa a não ser ela. É tipo, eu mereço isso, então foda-se os outros. Ou então, como você pode ver agora com o coronavírus, tipo, eu me trato bem, eu durmo bem, eu tomo meus remédios, eu sou... Se for tá falando mais... Eu sou vegetariano e faço todos os negócios, blá blá blá. Não querendo, né? Um negócio de vegetariano não tem nada a ver, mas, tipo, normalmente se encaixa nesse padrão de pessoa. E, tipo, o corona não vai me acertar, o corona não vai vir em mim, porque eu tô saudável, sabe? A gente vai morrer, mas a gente morre normalmente, sabe? Que tipo, sabe? Esse é o tipo de pensamento que tem muito recentemente. E é ridículo. E isso tem um personagem... Muita gente não repara, não é que não repara, é que não pensa nisso. É que esse negócio, assim, a carne, esse desejo carnal, bens materiais, vai tudo embora. A única coisa que importa realmente é o que a gente é por dentro. A gente vai morrer inevitavelmente. Tudo isso vai embora, cara. Quando você tem... Quando você meio que quebra os seus próprios morais, quando você percebe que você tem, quando você cria morais e você percebe que você quebrou elas no passado, é uma coisa bem tensa de lidar. E não é fácil. Quando as pessoas... Eu sinto dó, na verdade, parcialmente sinto dó dessas pessoas quando elas em algum ponto perceberem o que elas estão fazendo e olharem pra trás. É muito doloroso. Tem umas que nem vão perceber. Tem umas que nem vão perceber, real. Tem gente que vai... Tem gente que sabe que é muito doloroso e fica na ignorância por causa disso. E esses são os piores tipos de pessoas. Porque a verdade dói, né? A verdade que todo mundo vai morrer uma hora dói, mas é a realidade. Entrou em Midnight Gospel por um segundo. Nossa, é verdade, né? Tipo... eu gostei desse desenho. Eu mudei completamente de assunto por um segundo, desculpa. Vamos voltar pro assunto. Mas... Tanto isso quanto... Oi? Não, fala aí. Não, tanto isso quanto ignorar, que você tá fazendo coisa errada. Porque quando você tá fazendo uma coisa errada e você sabe, é difícil de você pedir desculpa, é difícil de você mudar a sua atitude. É doloroso. Mas é uma coisa que é nobre. Aquele orgulho, né? É o orgulho de você tem que aceitar que você errou. E normalmente você pode aceitar isso superficialmente, mas quando você leva isso mais pro outro lado, é bem difícil. É uma coisa que você tem que aprender a fazer. Vai ajudar muita gente se as pessoas fizessem isso, mas, sei lá, não parece que ser ignorante. Todo mundo quer ser perfeito. Ai. Enfim, qual foi o primeiro livro que você leu? O primeiro livro que eu li... Nossa, eu acabei de lembrar o nome do livro. Foi um livro chamado Instintos de Lobo. Deixa eu pesquisar, calma. É um livro que se trata a respeito, se passa na visão de um lobo e das aventuras dele ao redor. Eu li isso muito tempo atrás. Eu acho que foi esse livro ou A Montanha do... Como que era o nome mesmo? Eu acho que tem aqui ainda. Não é meu, né? Da minha mãe, mas... Era A Montanha Escondida. Alguma coisa assim, que é muito bom também. Mas foi esses dois aí. Escondida sobre o quê?
Instintos. Eu não lembro direito, pra ser sincero, mas eu lembro que foi bem legal. Eu não lembro de ver faz muito tempo. Instintos de lobo. Sei lá. Tentar achar. De lobos livro. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li era um livro infantil, obviamente, mas era um livro sobre um gato que eu acho que tentava alguma coisa assim, eu não lembro mais. Um gato que... Eu tinha gostado tanto desse livro que eu li ele várias vezes. Era um gato que fazia alguma coisa, acho que era um gato que andava nas estrelas, eu acho. Pera, Gatos Guerreiros? Não. Não, nesse daí não. Eu ainda preciso ler esse daí. Bom, mas só, assim, dica, só lê os primeiros 6. Só se você quiser ir mais pra frente, mas porque tem só muito os livro. Primeiros 6. Não tem mais nenhum? Tem mais 20. Caraca. Esse é o problema, na minha opinião. Tem muita gente que gosta muito. Um negócio que eu percebi é que eu não conhecia esse livro antes, só que eu conheci um livro que é parecido, eu acho, pelo menos foi o que eu entendi, semelhante com essa ideia, só que é de dragão, que no caso seria o Asas de Fogo. Deixa eu lembrar, deixa eu pegar isso também rapidinho. Já ouviu falar desse? Não. Asas de Fogo é tipo... Peraí. Pronto. Você me mandou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, eu mandei Asas de Fogo. Tá. Pra lembrar mesmo. Beleza. Então, aí tem as tribos aí, né, dos dragão, e parece que tem uma profecia de 5 dragonetes que eles vão salvar o mundo da guerra. Que tá todo mundo em guerra na Terra dos Dragão, entendeu? Parece interessante. Interessante, é da hora. Tem uma boa construção da história. Eu queria ver, eu acho. Eu tenho que ainda ler... Os Guerreiros é parecido com isso? Ou é semelhante? Que tem uma profecia, alguém vai salvar o mundo? Tem literalmente isso, na verdade. São 5 clãs e tem uma profecia. Que estranho, acho que alguém copiou quem? Alguém copiou alguém. É inspiração. É inspiração. Mas eu acho que deixa eu só trocar os gatos por uns dragão aqui. Já tá bom. Não, eu ia fazer piada com o Persona, mas melhor não. Não, pera aí, faz aí. Tipo, o Furzona você pega a espécie, mas deixa a mesma cor e a mesma coisa, tipo... Não é... Eu não acho que é cópia isso. Eu acho que isso é inspiração mesmo. É uma inspiração pesada, mas pode tomar um rumo muito diferente. Sim. Tipo... Senão, eu acho que... Você viu um vídeo onde eles comparam Harry Potter com o Senhor dos Anéis? Em 7 passos, e vem que, tipo, os personagens seguem o mesmo caminho. É, tipo, quase, literalmente. Mas aí é mais a jornada do herói, né? Eu não sei direito a jornada do herói, mas mas até que dá pra entender um escritor se inspirar com o outro, porque às vezes você vê aquela história e você fala, nossa, se fosse por outro ângulo, ou por olhar de outro personagem, seria muito legal. Então você faz um negócio parecido pra... Isso também entra em um lado que eu acho muito legal sobre fanfic. Tipo assim, muita gente tem muito preconceito contra fanfic, eu entendo. Porque normalmente as pessoas começam com... Porque, tipo, né, tem vários escritores bem amadores. Eu não consigo levar a sério aquele negócio, entendeu? Apesar de que eu sei que muitos são bem da hora, só que às vezes eu olho pra aquilo e falo... eu entendo. Assim, muita gente consegue, qualquer pessoa consegue fazer uma fanfic, e normalmente a maioria dos escritores começam fazendo fanfic. Eu comecei fazendo fanfic, né? Mas eu acho que muita gente tem preconceito com fanfic por causa que tem uma impressão má no começo. E aí pensa que é tudo a mesma coisa. Mas pegar tipo, tem uma fanfic que eu ouvi falar depois da Linha de Korra, né? Do Avatar Linha de Korra, que vem um outro Avatar, que muita gente fala que é incrível, que é tipo uma continuação maravilhosa e etc. Eu tenho que ver, acho que é Linha de Gohan, alguma coisa assim. Mas, tipo, eu acredito que tem fanfics boas, só que até agora eu não tentei ler nenhuma. Sim. Talvez por isso eu chance de me frustrar um pouco, pode ser. Eu acho que quando você vai ler fanfic, você tem que dar o cara a tapa, assim. Se você não gostar, acho que é mais fácil você troca, assim, é que nem livro. Eu acho que é basicamente que nem livro. Eu acho que tem muita coisa boa e muita gente não leva a sério. Na verdade, tem até a gente não vou falar que é bom, mas o 50 Tons de Cinza começou com uma fanfic de Crepúsculo. Sim. Então, a gente pode falar que é uma coisa não muito boa, que gerou outra coisa não muito boa? Talvez, mas aí é de opinião, né?
Começou com o fanfic de algo ruim e conseguiu virar algo pior ainda. Mas a pessoa virou e gerou muito dinheiro e muito famoso agora. Então é tipo. Sim. Dá pra fazer muita Tu coisa. Eu viu que lembro que eu fizeram uma fiz fanfic de Harry Potter que tá sendo publicada aí? Nossa, Meu Brasileira. pai leu e falou que é horrível. Então eu não tenho muito como opinar. Mas. Eu acho que o garoto, ele. Que tem a ver com folclore, alguma coisa assim, velho. É triste. Mas ao mesmo tempo pode ser interessante, de certa forma. Acho que é interessante, eu só A não gosto JK, muito do folclore brasileiro. Eu acho É que daorinha, só que eu acho que não é tão legal, entendeu? eu não vou mentir, também não acho muito legal, Essa é não. história de terror. Dá pra você improvisar de várias formas. Tipo assim, eu não curto muito folclore, eu não. Sei lá, eu acho legal a história. Em algumas histórias assim específicas eu acho legalzinho. Mas. Não é pra mim. Tipo, a gente vê os deuses gregos, aí depois os deuses nórdicos. O Thor, o Loki, o Odin. Tipo, você vê umas histórias mó legal. bem feitas, umas narrativas, aí você chega no Brasil, tem um cavalo pegando fogo, um boto que vira humano e... Também que eu não sei a história 100% deles. Talvez eles tenham histórias boas, mas a gente não saiba, né? Que as clássicas, assim, as básicas que a gente aprende quando a gente tá na escolinha, assim, bem pequeno, aí essas daí são... Também que eu acho que se a gente for ver assim, também, se for pensar desse jeito, o do nórdico também não é muito. Mas tem também que tem. Se você entra mais a fundo, você Não, consegue ver que, tipo, né? calma aí, nórdico é da No hora. começo, quando você vê a parte superficial, é tipo Dora, Deus do Trovão, solta raio, salva Asgard. Aí você vai ver que no folclore, Mula Sem Cabeça. Eu não sei nada sobre isso, eu não tenho não tem como resumir isso, eu não sei. Mas você tem esse lado superficial. Aí você entra mais dentro, assim, você vê, o Loki teve filho com um cavalo? Meu Deus do céu! Entende? Entra pro lado. Eu lembro dessa história. Já teve um cavalo de 8 patas, né? Eu não quero nem ter. Eu tenho certeza que tem pouco detalhe dessa cena. E eu não quero ver. Nossa, nunca pensei nisso daí, cara. Eu quero muito saber como que isso aconteceu, mas tudo bem. Mas é que tá. Essas mitologias tá bastante. Já no folclore, eu acho que não existe essa de, vou me aprofundar. Eu acho que não tem tanto isso. Aí eu já não sei. Eu não faço a menor ideia mesmo. O folclore seria da hora se tivesse assim, uma explicação para tudo que aconteceu. Tipo, um ser, alguma coisa assim. E espalhou essas criaturas místicas pelo Brasil. Aí seria um pouquinho mais da hora. É verdade, né? Porque na mitologia nórdica a gente tem... Tudo bem que a gente pode estar confundindo folclore com mitologia, né? A gente pode ter uma mitologia aqui do Brasil e deve ter folclore lá também, mas a gente tá confundindo os dois. Mas peraí, no Brasil tem mitologia brasileira? Eu nunca ouvi falar. Eu não sei. Eu sei que a gente deve ter... A gente tem vários deuses, sim. Acho que a gente tem, sim. A gente tem? Peraí. Quer dizer, a gente tem não, né? Tem religiões que nos fazendo a nossa... Eu acho que sim. Posso estar falando merda, mas eu acho que sim. Aí. Seu-si, a deusa protetora das lavouras e das moradias, seu filho Jurupari, mesmo nome de um peixe brasileiro, nasceu do fruto de uma... Enfim, tá escrito aqui. Sim. Eu acho que a gente tem, sim. Não, a gente tem. Porque senão a gente tem todos Pera, acho que só tem um ou dois. Eu acho que é o Tupá. Não, Tupã. Isso, a gente tem da Tupi-Guarani, a gente tem dos índios mais outras tribos. É porque a nossa história foi meio que... Nosso folclore, nossa história, etc. Boa parte dela foi bem oprimida quando a gente... Foi apagada. Também, né? Português. Isso é muito ruim, cara. É que, tipo, eu acho que todas as mitologias a gente deveria saber, porque são muito legais. Pior que a mitologia nórdica tem muita parte que realmente foi apagada, que você vê que só tem história sobre o Thor, o Loki e Odin. O resto não tem história. Então muita coisa foi apagada. Tipo, é estranho. Você vê que tem você pode notar umas curvas meio estranhas assim em mitologia por causa da religião católica quando chegou e começou a tentar modificar para deixar tudo uma coisa mais na deles. Acho que o problema não é nem modificar, o problema é você modificar e apagar a cultura deles. Sim. Esse é o problema.
Tem um termo pra isso e eu esqueci completamente. Acho que eu tinha lido. Lido não, a professora de sociologia tinha falado, mas eu esqueci. Então. Sociologia? Tipo, era você basicamente apagar a cultura de uma população ou de uma pessoa completamente e colocar a sua por cima. Valeu, mãe. Isso é um pouco egoísta até, né? É bem egoísta mesmo, é bem etnocentrista também. Tipo, ver seu ponto de vista, só o seu e ignorar o dos outros. Voltando no negócio. Vamos voltar ao livro. Ok. Tudo bem que é bom viajar assim. Já que a gente tá falando de crença, pá, o Paulo, ele tem alguma crença? Ele acredita em certas coisas, mas eu não sei. Sendo honesto, eu nunca pensei nisso. Eu acho que o Paulo nunca pensou pra ser sério, assim, também a respeito. Mas a família dele, etc., assim... É porque não vai ter isso no livro, então... A família dele não tem nenhuma religião. Então, eles não são religiosos nem nada. Então, ele nunca pensou a respeito, muito, assim. Não tem isso no livro, então não é spoiler. Só é extra aí. E quanto a Samira e o César, eles têm alguma? Também não sei. Não faço a menor ideia. Eu esqueci. Eu não pesquisei. Eu não pesquisei, não. Eu não pensei a respeito disso. De boas. Eu acho que o vilão da série, ele certamente não tem, né? Seria muito irônico se ele tivesse. Mas, seria bem esquisito. Tem uma grande chance de sim, né? O cara acredita no céu, no lá, só que ele faz essas merdas. Então, por que Vortex? De onde que você tirou esse nome? Eu fiz uma pesquisa aqui sobre esse negócio, parece que tem bastante empresa e marcas com esse nome. Assim, foi mais um nome genérico que eu peguei, que é tipo... É que parece muito nome de empresa vilã. Vortex. Tipo... Vortex, ou então... Qual é o nome daquela outra lá? Que é que do Resident Evil? Call, alguma coisa assim. Eu esqueci completamente agora. Mas, eu tava tentando achar um nome. Eu sou meio ruim com nome. Aí eu parei assim por um tempo e pensei, nossa, acabei de perceber que eu não dei nome pra empresa até agora. Aliás, se você for ver no livro, até agora não tem o nome do jogo. Mas eles só falam o jogo. Aliás, mas eles só falam do jogo, eles nunca falam o nome porque eu não sei o nome. Em algum momento eles vão ter que falar o nome, aí eu vou ter que pensar a respeito. Mas a empresa foi basicamente isso, eles deviam ter que falar o nome da empresa em algum momento, né? Já que é bem um lugar, um negócio bem principal, assim. Você usou algum gerador? Nome? Gerador, não. Eu tentei, mas não deu muito certo. Eu não vinha com nenhum que eu achava legal. Aí eu pensei na marca, tipo, comecei a tentar desenhar, mas não... Oi? Você posta alguma coisa no Wattpad, dá pra se mudar depois, editar? Dá. Ainda bem. Porque normalmente minha mãe lê o livro assim, ela vai anotando o que tem, umas coisas que tem de errado. Opa! Espero que eu me entendi, não tenha lido ainda. Porque, tipo, mesmo revisando... Ela vai te ajudando? Ela vai lendo e ela fala umas coisas de vez em quando que ela acha que ficou... Ela dá uma opinião, assim. E aí eu acho, é verdade. E uma coisa que realmente tá errada, então ela me ajuda bastante. Mas, normalmente eu escrevo um pouco, aí no outro dia eu leio o que eu escrevi e continuo escrevendo, pra, tipo, mudar e etc. E depois, quando acaba o capítulo inteiro, eu releio todo o capítulo de novo, pra ver se não tem mais nenhum erro, e normalmente eu mudo bastante coisa aí. E ainda assim tem coisa errada, então, tipo, não tem o que fazer. É mais com erro de português, não vamos nem estar nesse assunto aqui da última vez que a gente entrou. Erro de português tem pouco, mas ainda todo mundo erra. Até escritor de jornalista famoso erra por quê, então tá de boa. Sim. Tipo, ninguém acerta 100%. Tem que ser muito hardcore pra acertar um 100%. Tem que ser muito... estudioso. Tem que dar muito tempo pra isso. Tipo, não. Sabe, tem que ser o professor de português, sabe? A partir do momento em que você consegue escrever, as pessoas conseguem entender o que você tá escrevendo, você pode deixar um pouquinho de lado, sabe? Você pode pagar R$50 pra uma pessoa que sabe... Só não pode escrever você com S, né? Aí é difícil, aí... Como diz, tudo tem exceções. Você vai escrever você com 2 R's, assim, aí o negócio é tipo um errinho assim, ninguém vai ligar, entendeu? Sim, porque normalmente a maioria das pessoas que estão lendo também nem sabe como que pronuncia porquê direito também. Aliás, pra quê?
Mas não vou nem... A gente esqueceu de falar isso agora, né? Existem a gente tinha falado podcasts. no começo, a gente tinha falado a respeito. Mas bugou o áudio. Nossa, peraí, falando no áudio agora tá bem melhor. É verdade, né? Aí a gente volta a falar sobre isso e começa a falhar. Peraí, deixa eu ver outra pergunta. Acho que você tá tendo uma boa quantidade de público pro seu livro? Sim, eu acho que sim. Eu gostaria de ter mais. Mas é óbvio, né? Qualquer pessoa quer. Mas Todo eu mundo quer ser curto. reconhecido, né? Sim, às vezes o que eu sinto um pouco de falta, não é de falta, porque já tem umas pessoas que tipo, dão opinião, eu acho muito legal, mas o que eu mais gosto normalmente é ver a reação das pessoas lendo meu livro e ver o que elas acham em termos Isso de daqui é o que eu teoria, mais etc. gosto no Wattpad. E seria É muito legal bom. assim se fossem livros famosos também. Imagina só, você tá lendo a Bússola de Ouro, aí aparecem os comentários em determinada parte. Acho que tem bastante blog falando sobre isso, que, tipo, dando reação e etc. Tem muitos vídeos mostrando reações de gente que lê o livro e dá a revisão. Mas como o primeiro é muito famoso, tem uns 2 caras do Wattpad que, tipo, dão opinião, minhas amigas e minha família e etc. Mas normalmente eu gosto bastante de, tipo, ver. Assim, eu gosto de sempre perguntar bastante sobre a opinião do livro e etc. Porque é bom também, né? Normalmente, às vezes, só tá só com um ponto de vista seu só. E aí você acaba vendo o ponto de vista de uma pessoa que tem uma visão completamente diferente da sua. E você fica bem, tipo, então é assim que a pessoa vê meu livro. E aí você começa a ter uma visão melhor. Ajuda. Ficou bem genérico a frase, mas ajuda. Que, tipo, quando a pessoa dá uma crítica positiva, isso pode te ajudar bastante, né? Sim, tanto quanto crítica quanto crítica construtiva também. Tipo, normalmente, uma coisa que um cara específico, eu não lembro o nome dele, calma aí, deixa eu ver aqui. Ele falou pra mim sobre o desenvolvimento de personagem, e aí eu fui perguntar mais a respeito disso pra ele, porque eu não sou tão... Sim, eu até que sou bom em evoluir os personagens, etc. Mas ele falou uma coisa que era verdade, e aí eu comecei a evoluir conforme no que ele tinha falado. Deixa eu tentar lembrar o nome do cara. Exatamente. Ele falou sobre como que tava bem lento a evolução de personagem. E o que meio que não tem muito como culpar o roteiro ou qualquer coisa do tipo, porque começa lento as coisas, né? Mas eu prestei mais atenção pra evolução do personagem e dar mais pistas disso quando ele falou a respeito. Eu só não tô achando o nome do cara, calma aí. De boas. Calma aí. O nome do cara, então. Isso é expor? Será que eu vou receber um processo? Oh, meu Deus. Não. Merda, eu falei sobre o nome dele. Provavelmente, mas eu acho que ele não vai ligar pra isso. Se for uns R$2.000, eu tô na rua. Tudo bem. Hã? Se ele for uma figura pública. É. Aí provavelmente ele vai ligar. Eu espero que ele não seja uma figura pública. Relaxa, só não sair na rua. Ok. Beleza. Qual que foi o primeiro furry que você já viu na vida? Deixa eu pensar. Eu acho que foi Zootopia. Acho que foi Zootopia mesmo. Eu só fui saber de furry depois que eu fui, tipo, tentar ver mais coisa a respeito de Zootopia. E eu tava querendo achar o termo, porque tinha que ter um termo. Não era possível isso. Eu fiquei frustrado na época. Porque, tipo, é animal antropomórfico. Eu achava muito legal esse tipo de coisa. Aí eu fui pesquisando Zootopia, personagens, Zootopia, e aí eu achei o furry. Eu pesquisei mais umas coisas também, mas a gente deixa isso pro outro lado. Pior que eu pensava que não tinha um grupo que gostava de animais antropomórficos. E eu mesmo não sabia o nome disso. Puta merda, tem uma aranha no carinho. Calma aí, desculpa aí. Tô de boa. Peraí que eu não... Eu infelizmente não sou pacifista com aranha. Pronto. Pronto. Mas com aranha tem que matar mesmo. Quanto mais lento, melhor. Então, eu tava falando sobre o quê? Tipo, sabe quando você quer participar de algo, só que você não sabe nem o nome, então não tem como você participar? Sim. Foi isso. Tipo isso, eu gostava pra caramba de furry, só que eu não sabia nem o que era furry. Então pra mim era tipo... eu gosto, assim, eu quero muito desenhar, só que...
cadê as pessoas que gostam disso? Acho que só eu gosto desse negócio. Mas quando a gente é criança, tem bastante disso, né? Tipo, eu pensei literalmente a mesma coisa. Não de desenho, mas eu ficava muito animado pra ver esse negócio. E aí, finalmente, eu achei o Amino, na verdade. Foi a primeira coisa que eu achei foi o Amino, do PTBR. Nossa, aí eu tava no 9º ano quando eu descobri sobre Furry. Foi uma... Fiquei viciado no aplicativo, literalmente. Mas, tipo, agora você tá viciado em outro aplicativo? Aí de usar o Amino depois de muita coisa que aconteceu. Um monte de coisa, aliás. Mas eu tava querendo voltar recentemente. Mas não, eu não tô viciado no aplicativo recentemente. Talvez Brawlhalla. Eu uso o Amino bastante, por causa que o Amino é proibido você xingar, você fazer um monte de coisa, então fica um negócio meio que correto, fica um negócio completamente passivo. Eu acho que fica amigável pra você entrar. E normalmente a comunidade de Furry é muito amigável. Você vai ver alguém fazendo alguma coisa? Sim. Você vê que uma rede assim que libera mais as coisas, normalmente é uma rede em que tem muito mais briga, muito mais discórdia. Se for ver, sei lá, entrando no grupo de políticos, né? Nossa senhora! Meu Deus! Você vai em qualquer direção que você for aí, tem gente discutindo lá. Então não acho que é muito pacífico. Ou qualquer outros grupos assim, eu acho que a comunidade Furry é é uma das comunidades mais abertas em questão de aceitação de qualquer pessoa. Tipo, eles aceitam muito bem e é muito legal isso. Eles são bem livres, né? Tipo, você pode ser o que você quiser, pá, isso é muito legal. Sim, até em relação a coisas, tipo, em outros assuntos mais abertos também, que muita gente tem bastante tabu de falar, eles são bem mais de boas. Eu vou cortar esse do vídeo que eu agora fiquei curioso, tipo, fala um tabu aí. Tabu? Coisa sexual. Bastante. Em relação a furry com coisa sexual, normalmente as pessoas têm bastante tabu pra falar. Coisa como kink, coisa como... Bastante receio, né? Isso. Tanto receio quanto... É um tabu em geral. Falar sobre sexo ou qualquer coisa do tipo é um tabu. E normalmente as pessoas da comunidade, quando estão entrando, etc. Tanto sobre sexo quanto sobre fetiche, qualquer coisa do tipo. As pessoas normalmente vão bem... Aí eu acho que eu discordo um pouquinho, porque se você vê a cambada de pessoa que hoje em dia tem programa ou fala sobre sexo, acho que até que é bem grande, entendeu? Sim, mas na comunidade furry eu acho que é mais aberto. Porque imagina, você fala que você está numa conversa entre amigos, você conhece seus amigos faz uma semana, e aí eles começam a falar sobre, sei lá, pinto. Normalmente o adolescente fala bastante, tipo, normalmente qualquer grupo você começa e vai, sabe? Vai longe a conversa. Vai longe. E aí você tem um kink específico sobre um negócio. Mas se você fala, você tem muito medo de que as pessoas vão criticar. Sei lá, você tem... Depende do grupo, né? Se tu pegar um grupo zoeiro... É muito difícil. É muito difícil você pegar um grupo que não seja zoeiro. Um grupo mais fechadinho, assim... Imagina, você gosta de coisa com fralda. Você acha que alguém não vai te zoar? Entende? E o que não é muito... Pera, repete isso daí. Fetiche com fralda? Coisa com fralda, tipo... Eu acharia esquisito. Então, e é esquisito pra maioria das pessoas. Cada um tem um fetiche, né? Cada um tem sem kink shame, né? Tipo, mas... Normalmente as pessoas ficam muito com vergonha, com muito medo, e acabam usando isso em outras pessoas. É que já é natural do ser humano, né? Sentir medo, assim, da reprovação social. Sim, então, e isso causa isso, né? O quê? Mas isso causa todo esse tabu em volta, né? Eu acho que até que é bom esse tabu, dependendo de onde você tá. E aí, tipo, muita gente... é bom, em outros é melhor não, depende muito da situação, né? Existem limites pra tudo também, né? A gente pode entrar nesse assunto, mas aí, sei lá. Mas... Um mundo sem limites ia ser um mundo perdido. Exatamente. Eu ia dizer a informação, mas não segurei. Não vou ficar... Não consigo completar a frase agora, mas tudo bem. Então vamos voltar para assuntos ou você quer continuar? Não, pode ir, só vai. Beleza. Bem. Aliás, daqui a pouco eu vou ter que sair, ok? Ai, tá bom. Calma, que eu acho que já passou mais da metade das perguntas. Vortex, quantidade de público.
Qual que era a ideia original do livro? Você tinha alguma ideia original, tipo, fazer em terceira pessoa o livro? Em primeira pessoa, não. Em terceira pessoa, não. Tipo, eu não sou bom em escrever em terceira pessoa. Você Porque acha que é melhor a primeira? eu acho que depende da história que você vai escrever, mas pra mim, normalmente, eu só escrevo em primeira mesmo. Eu tenho muito mais costume de escrever em primeira do que em terceira. Eu acho que deixa mais íntimo pro personagem, quando você tá escrevendo uma história mais focada no personagem principal, é bem mais focado nele. Mas ao mesmo tempo você tem limitações com a primeiro ponto de vista. Em terceira pessoa, você consegue descrever muito melhor o universo, os negócios, porque não tá vindo do seu personagem, não vai estar vindo dos olhos do personagem. É o narrador contando, né? Mas quando você tá na primeira pessoa, você só consegue descrever o que ele tá vendo. Às vezes você pode até dar uma extrapolada, que é uma coisa que, tipo, normalmente eu quebro, assim, tipo, sei lá, você pode vir em alguns momentos que, tipo, a Samira coça o queixo pensativa. O personagem, ele não sabe 100% se ela tá realmente pensativa, não. Ela parece, sabe? Mas aí eu dou essa... Eu quebro um pouco a primeira... as regras Mas o que eu acho básicas, legal né? mesmo em livro de primeira pessoa é que, tipo, tu pode mudar os pontos de vista, aí fica bem legal você ver o ponto de Sim, vista de um, de outro, de outro. Tem até dá pra você, várias histórias diferentes, né? Dependendo da livro você ver que a você mudança pega. drástica entre personagem também e etc. Uhum. É bem legal isso. Sim, sim. Tem Normalmente, bastante livro naquele. Quer dizer, tem bastante isso naquele livro do Asas de Fogo. esse eu nunca li também. É o que a gente já tinha falado, lembra? Que você até me mandou. Ah, tá. Eu vi Rosas de Fogo. Eu não vi Asas de Fogo. Não, não, rosas não. Então, qual foi a maior dificuldade que você já teve escrevendo um livro? Melhor dificuldade, Sim, a maior, a parte mais difícil que você teve escrevendo um livro. eu acho que foi. Primeiro foi pegar o costume de escrever todo dia. Porque quando eu tava pensando, tipo, quando eu tive a primeira iniciativa, eu tava escrevendo um livro antes já, que é uma trilogia que eu queria mandar, tipo, tô escrevendo faz quase 3 anos que eu tava escrevendo essa série. E tipo, Três? 3. Tava bem menos longe. Nossa, palavra meio estranha. Bem menos dessa frase. Bem menos longe do que Instintos Felinos. Porque eu não conseguia escrever de uma forma rotineira. Eu não conseguia, tipo, parar todo dia pra escrever. E com Instintos Felinos eu queria fazer diferente. Porque, tipo, senão demora muito pra eu conseguir escrever alguma coisa. Eu tava demorando, tipo, 5, 6 meses pra escrever um capítulo. E aí eu pensei, pô, ok, eu vou escrever todo dia um pouco e a cada mês eu vou postar um capítulo. E vou colocar isso online para eu me pressionar. Então no começo foi bem difícil. E ainda é difícil continuar mantendo a mesma coisa, mas depois de um tempo fica mais fácil. E junto com isso, eu acho que insegurança de escrever o livro em geral. Porque quando eu comecei a falar sobre outros assuntos do tipo, não insegurança, mas quando eu fui colocar os assuntos com o antagonista e etc., que são assuntos um pouco mais pesados, eu fiquei bem inseguro. De as pessoas, tipo, acharem muito pesado, então as pessoas acharem muito nada a ver e ficar muito estranho. Mas acho que essas foram as coisas mais difíceis, assim. Por causa do vilão, aí os negócios que ele faz, né? É. Foi Mas, uma tipo, jogada eu acho bem. que tem bastante gente na internet que não se importa tanto com isso. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheci, acho que uma ou duas que realmente se importavam se tal história tinha essas partes ruins ou não. Sim. E é só Também, colocar se a história uma não vida. tiver um vilão, se for só flores e alegria, não vai Não ter. tem história, exatamente. Não tem história, não tem uma graça, né? Sim. Tipo assim, é porque eu tava mais inseguro a respeito disso. Era mais uma coisa psicológica do que realmente algo que eu tinha que me preocupar 100% porque podia dar errado, sabe? Era uma coisa mais lá dentro de dar medo de dar merda do que uma preocupação real. Uhum. Qual que é o pecado, assim, não pecado, mas tipo, qual que você acha que é o maior pecado que um escritor pode cometer? Lembrando que eu tô falando, tipo, pecado tipo erro, não pecado Sim. da Bíblia. A gula, né? Eu acho que, voltando naquele assunto anterior lá de escrever um negócio sem. Primeiro escrever sem ter pesquisado a respeito antes. É uma coisa não muito grande, assim, não é um erro tão grande. Mas o pior mesmo é você escrever sem saber o final da história, sem saber como ele vai ir pra frente.
Você mata a sua história fazendo isso. Não tem o que fazer. Você tem que, tipo, mesmo que você começou, se você começou e percebeu que você tá fazendo isso, tenta arrumar. Tipo, tenta, a partir desse momento, criar um meio e um final. Porque se você se recusa a criar um meio e final, sua história vai acabar abandonando. Não tem o que fazer no final dos contos. Ou eles vão acabar te odiando por você não ter terminado a história, ou eles vão acabar te odiando porque você terminou a história de um jeito muito ruim. O que aconteceu com o Game of Thrones, né? Sim, porque, tipo, trocou de diretor. Eu não assisti, eu só sei que foi uma desgraça. Eu vi que trocaram de diretor e, tipo, tentaram finalizar as pontas o mais rápido possível. E aí eu acho que foi mais um problema de planejamento, assim, e de, tipo, só que acho que foi o objetivo errado. O primeiro diretor tava indo bem, aí o segundo diretor entrou, e ele tava decidindo, só queria fechar tudo de uma vez só, e só queria ganhar o máximo de dinheiro fazendo o negócio final, e passar pro próximo projeto. E esse intuitivo na cabeça, essa ideia na cabeça, nunca vai fazer um livro que você vai realmente estar interessado em ver, ou então uma série que você está realmente interessado em assistir. Se o seu objetivo é dinheiro puro, não fica legal. Mas também tem aquele fator que o escritor, né, do Game of Thrones, assim, nos livros, ele não acabou a história, né? Ele foi só até uma parte. E, tipo, o resto da série que fizeram, eles meio que foram inventando. Eu acho que é essa a história. Tomara que não esteja falando algo que eu não sei. Também não sei, porque eu não assisti a série. Eu vi que, tipo, tinha muita temporada e eu fiquei com um pouco de preguiça. É o melhor da terceira. E agora, depois disso, né? Depois disso, eu nem quero mais assistir. Tipo, a terceira, na minha opinião, é o auge, assim, entendeu? Onde tem as duplas mais legais da história. Acontece mais coisa da hora. O que você já desenhou algum personagem? Eu não sou muito bom em desenho, eu já tentei, não deu muito certo. Eu desenho faz uns. Eu desenho acho que desde que eu comecei a ver Furry, e que eu comecei a ver o significado dele, né? Que eu achei a comunidade, eu comecei a desenhar. Mas não faz muito tempo, então não sou muito bom. Aí eu tento fazer uma coisa e acaba sendo completamente diferente, então ainda não tô muito bom pra fazer isso. Você tem alguma dica pra quem tá começando? Eu acho que fora esse negócio de criar, tipo, fazer e planejar realmente bem a sua história antes de. Não antes de começar, mas tipo, antes de realmente ir pro próximo nível da sua história, tipo, de passar, sei lá, da introdução pra uma parte realmente mais séria, pensar a respeito. Não só meter o louco que eu fiz um tempo atrás com outras histórias. Meteu louco. Acho que é uma boa. E tipo. Ir pra frente, mesmo que, tipo. Se você tem segurança de fazer sua história, ou então falar sobre um tema específico, faz mesmo assim. E, tipo, vê o que acontece e aí aprende com isso e continua. Em vez de só não fazer. Mas isso aí é a coisa mais genérica que você pode falar, né? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é alguém esquecer o clímax da história. Ou alguém não gostar, e, tipo. Aí, né, fazer o quê? Aí você continua melhorando como escritor, conforme as coisas que você já errou. Sim. Você acha que quanto mais você escrever, melhor você vai ficando? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é como desenho, ou como música, ou como qualquer outra coisa. Você vai escrevendo, criando ideia, Qualquer coisa, e pesquisando. Né? Você vai praticando, você vai evoluindo. Uma prática certa, né? Se você só pratica, tipo... Se você só praticar do mesmo jeito, usando os mesmos erros, você não consegue evoluir. Mas se você sempre tá lá estudando, vendo a respeito de como criar melhores cenas, tá sempre escrevendo bastante, criando bastante ideia, você vai sempre evoluindo. Você tem agora algumas últimas considerações aí para fazer sobre o livro? Não sei. Nessas partes finais, do começo e final, eu nunca sei o que falar. Eu acho que, tipo, o motivo principal de eu ter gostado do seu livro é que eu comparei ele bastante com o Will, a história do Will, o da Bússola de Ouro, dos gatos, pá. Também o seu livro me lembrou bastante um jogo, acho que foi o Gemma Please que fez, eu não lembro agora. É sobre um personagem que estava em um apartamento, de vez em quando ele ia jogar um jogo,
e as escolhas que você fazia mudavam no jogo inteiro, conforme os dias iam passando. Me lembrou de Sword Art Online isso. Mas eu não... Qual é o nome do jogo? Ou do vídeo? Nossa, eu não sei. Acho que eu não sei nem se é do Gema Please, eu tô chutando. Deve ser do Gema Please. Eu não sei, se você quer o jogo de um cara, que ele fica num quarto. Aí você pode fazer várias coisas, inclusive jogar um videogame que ele tem. Aí conforme você vai comprando alguma coisa no jogo, ou não jogando nada, as coisas vão mudando conforme o dia vai passando. Tipo, na vida real? É tipo a vida real. Um cara tá num apartamento lá, sei lá, e tem uma TVzinha pra você jogar. Aí você pode fazer várias coisas, pá. Só que o problema desse jogo é que ele é muito bizarro. Por causa que conforme o tempo vai passando, chega no último dia e acontece uns bagulho bizarro lá. Tudo branco. Eu tô tentando pensar aqui, não sei se eu lembro disso ou não. Mas eu acho que eu nunca vi. Você nunca viu? Não. Parece interessante a ideia, na verdade, mas... Interessante. Eu só não gosto muito desse tipo de, assim, é que meio que parece terror, tá ligado? É. Não é terror, só que parece, por causa que Um pouco de terror psicológico, né? Sim. Vai fazendo os bagulho no jogo, vai mudando as coisas na vida real. Lá, posso dar um spoiler? Ah, tá, eu não vi essa parte. Que chega um cara pra colocar um telefone no seu apartamento e depois que ele sai, você meio que liga lá esqueci o nome agora. Até lá pros caras do apartamento e pergunta lá se tá tudo bem, pá, por que eles colocaram o telefone pra ligar pra eles. Aí eles falaram que não mandaram ninguém pra colocar o telefone. Aí você fica tipo, Ué? Quê? Alguém veio, colocou o telefone pra eu falar com vocês, mas ao mesmo tempo vocês falaram que não mandaram ninguém. Aí fica esse suspense bizarro, sem sentido nenhum. Eu acho meio assustador até. Tipo... De prisão, que você recebe carta de um cara desconhecido e você vai, tipo, montando a história ao redor disso. Eu tenho quase certeza que deve existir uma história assim, só que não é essa. Pelo menos não da versão que eu vi, né? Pode ser que ele tenha atualizado e feito esses negócios das cartas. Eu já não sei. Que não. A parte que eu vi é só essa daí do telefone, aí também tem uma parte da pizza. Agora nem eu tô lembrado direito. Mas enfim, acho que é isso daí, né? Que terminou o podcast. Aliás, eu vou fazer propaganda completamente. Eu tô fazendo um canal de música. Obrigado, você é muito gentil. Valeu. Isso também é. Mas, tipo, eu tô fazendo um canal de música. Se alguém quiser acompanhar aí eu te mando o link na descrição, você coloca se você quiser. Você tem um canal de música? Yup. Tô tentando, né? Tô fazendo umas melodias aí. Tô vendo onde isso vai dar. Vamos ver. Você quer trabalhar que nem o Paulo? Vamos, pode ser, vai. Vamos dizer que sim. Ah, beleza. Então acho que é isso, né? Ok, valeu. Eu que agradeço aí. Foi da hora.